A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos aqui mais uma vez pela misericórdia e graça de Deus para passarmos mais uma aula para vocês. Essa é a 40ª aula de escatologia bíblica. E a partir de agora nós vamos ver os últimos acontecimentos que estarão ocorrendo, né? Desde a vinda do Senhor Jesus Cristo à Terra pela sua segunda vez, porque a primeira vez foi quando ele nasceu, até o julgamento final e o destino dos santos e o destino dos perdidos, ok? Então, venha, me acompanhe. Se tiver dúvidas, logo no início aí da aula, você tem como se comunicar comigo. E vamos trocar ideias. Ok? Deus te abençoe, Deus nos abençoe, e vamos à aula de hoje. Vou colocar o PowerPoint. Escatologia Bíblica, aula número 40, os acontecimentos finais. O apóstolo João, ele continua recebendo revelações do céu. E agora nós vamos entrar nos últimos acontecimentos. É passado a grande tribulação, é findo a grande tribulação, e a partir do capítulo 19 até o final do Apocalipse, o capítulo 22, nós vamos ver os acontecimentos. Então, o Apocalipse 19, de 1 a 10, nós vamos ver as bodas do Cordeiro. Mas, pastor Paulo, nós já vimos as bodas do Cordeiro? Como assim? As bodas do Cordeiro vão acontecer agora, depois da grande tribulação? Não. É a descrição que João recebe das bodas do Cordeiro. Quando nós estudamos as bodas do Cordeiro, nós estudamos sobre a visão do apóstolo Paulo. Esse capítulo 19 de Apocalipse, ele não está cronologicamente inserido nos acontecimentos de Apocalipse. Como outros capítulos que nós estudamos, foi a mesma coisa. Ok? Então, enquanto estiver acontecendo a grande tribulação na Terra, enquanto a Terra estiver sofrendo e a igreja estiver no céu, já estará se dando as bodas do Cordeiro. A última parte do Apocalipse 19, nós vamos ver o Senhor Jesus vindo em glória para a Terra. É o que é dito a segunda vinda de Cristo. A segunda vinda de Cristo não é o arrebatamento. O arrebatamento é um assunto específico, é um acontecimento específico para a igreja do Senhor Jesus Cristo. A sua segunda vinda é quando ele vem à Terra para reinar. É quando a Bíblia diz, todo olho o verá, e ele será rei. Este é um outro acontecimento. Depois nós temos Apocalipse 20, ele vai falar sobre o milênio e o juízo final. O capítulo 21, novos céus e nova terra, que também é chamado de a Nova Jerusalém. E o capítulo 22 está confirmando toda a Bíblia, não apenas o livro de Apocalipse. O que está escrito vai se cumprir. Tudo aquilo que foi dito ou sinalizado
pelos profetas do Antigo Testamento, tudo aquilo que foi dito pelos apóstolos no Novo Testamento, e agora se forma a Bíblia, vai se cumprir. O capítulo 22, ele mostra isso claramente. Ok? Então, venha comigo. Nós temos que recapitular. Nós já estudamos esse capítulo... Desculpa, nós já estudamos sobre as bodas do Cordeiro. Mas João, ele traz uma visão diferente das bodas do Cordeiro. Agora, realmente, ele traz a visão do que irá acontecer fisicamente nos céus. Não é? O apóstolo Paulo, ele mostra uma visão, digamos assim, uma cortina que por trás dela está acontecendo as bodas do Cordeiro. Paulo relata os acontecimentos das bodas do Cordeiro. João relata realmente o que é a bodas do Cordeiro. O que os crentes, a igreja, estará usufruindo junto ao seu Salvador e ao seu Deus. Então, nós vamos dar uma recapitulada sobre a visão do apóstolo João. Apocalipse 19, de 1 a 10. Eu vou ler para vocês. E depois dessas coisas, quais coisas? Do capítulo 18 para trás. Ok? Até o início da grande tribulação, onde começa ali com os cavaleiros do Apocalipse e vem até aqui o capítulo 18 com a queda da Babilônia. Então, depois dessas coisas, ouvi no céu uma grande voz de uma grande multidão que dizia: Aleluia! A salvação e a glória e a honra e o poder pertencem ao Senhor nosso Deus. Agora nós estamos falando diretamente, face a face com o nosso Deus. Diretamente, face a face com Jesus Cristo, o nosso Salvador. Porque verdadeiros e justos são os seus juízos, pois julgou a grande prostituta. Por isso que eu disse, depois disso, depois da queda da Babilônia, que havia corrompido a terra com a sua fornicação, e das mãos dela vingou o sangue dos seus servos. E outra vez disseram, Aleluia! E a fumaça dela sobe para todo o sempre. E os 24 anciãos, que significa a igreja, nós já estudamos isso, não é? A igreja da velha aliança e a igreja da nova aliança, e 4 animais prostraram-se e adoraram a Deus que estava sentado no trono, dizendo, Amém, Aleluia. E saiu uma voz do trono que dizia, Louvai ao nosso Deus, vós todos os seus servos, e vós que os temeis, assim, pequenos como grandes. Mas como assim pequenos como grandes no céu? A questão aqui de pequenos como grandes não significa questão de países, questão de força econômica, questão de posição social, mas sim a questão de nós estarmos ali com as nossas coroas já recebidas, o nosso galardão já recebido. Então, aqui é uma ênfase no quê? Em que, independente das coroas que nós recebemos, nós temos o mais importante, que é a salvação. Então, alguns irão receber as 5 coroas, outros 3, outros 4. Lembra o versículo de Paulo, que diz que nós devemos levar para o céu pedras preciosas, ouro e prata? Que se nós jogarmos para cima, né, no modo de interpretação, palha, feno, madeira, ela será queimada? Então, aqui é justamente
pequenos e grandes. É a questão do galardão. Porém, repetindo várias vezes, nós vemos que esses anciãos entregaram as coroas que receberam a Jesus, a Deus. Então, não existe mais aquele com 5 coroas, com 3 coroas, com 4 coroas. Mas existe na mente de Deus, realmente, aqueles que trabalharam arduamente, levaram a sua vida cristã a sério, não é? E jogaram ouro, prata e pedras preciosas. E há outros que dividiram isso, não é? Jogaram metade de lenha, metade de feno, metade de madeira, junto com ouro, prata e pedras preciosas. É só um exemplo que eu estou dando aqui para ver se a gente entende, ok? Mas o mais importante é a salvação em Jesus Cristo. É isso que nos faz herdeiros e co-herdeiros com Cristo. E a partir daí, entra uma palavra que não entra nesse estudo, que se chama a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. E se nós formos estudar a santificação, nós vamos ver que existem níveis dentro da busca da santificação. Ok? Então, vamos continuar aqui. Isso aí é para vocês se aprofundar. Desculpa, eu não estou bem hoje, minha garganta está falhando. O verso 6. Eu vi como que a voz de uma grande multidão. É como que. E como a voz de muitas águas, e como a voz de grandes trovões que dizia, aleluia, pois já o Senhor Deus Todo-Poderoso reina. Regozijemo-nos e alegremo-nos e demo-lhes glórias, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já a sua esposa se aprontou. E foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, puro e resplandecente, porque o linho fino são as justiças dos santos, da igreja. E disse-me, escreve, bem-aventurado aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E disse-me, estas são as verdadeiras palavras de Deus. E eu lancei-me aos seus pés para o adorar, mas ele me disse, olha, não faças tal, sou teu conservo e de teus irmãos. Quem tem o testemunho de Jesus, adora a Deus, porque o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Vamos entender isso aqui. Porque são vindas as bodas do Cordeiro, 7, e a sua esposa se aprontou. Então é vindo as bodas do Cordeiro, e a sua esposa, que é a igreja de Cristo, ela está pronta para entrar para as bodas do Cordeiro. E se elas vão acontecer no céu, é porque a igreja, ela já passou pelo tribunal de Cristo, já recebeu os seus galardões, e agora ela está pronta para o momento mais importante, que é estar ceando com o Cordeiro. E o 8 disse, bem-aventurado aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E disse-me, estas são as verdadeiras palavras de Deus. E eu lancei-me a seus pés para o adorar, mas ele disse, olha, não faças tal, sou teu conservo e de teus irmãos, que têm o testemunho de Jesus. Adora a Deus, somente a Deus nós devemos adorar. Às vezes nós vemos alguns hinos, às vezes vemos algumas pregações em que nós vemos claramente pedindo adoração ao Espírito Santo.
O Espírito Santo não é para ser adorado. Isso é um erro grasso da igreja atual. Nós queremos jogar muitas coisas que o Espírito Santo não faz. Nós devemos estudar. Às vezes nós estamos colocando, veja bem, eu não estou menosprezando a pessoa do Espírito Santo, que é Deus, mas às vezes nós estamos colocando coisas que pertencem a Deus nas costas do Espírito Santo. Então, nós devemos tomar cuidado, porque alguns movimentos que começaram no início do século XX vieram a dar mais importância ao Espírito Santo do que a Deus. A cada um deve ser dado a sua importância. A cada um é dever do salvo saber as suas atribuições, e adorar é somente a Deus, Deus Pai. Porque Jesus é o Espírito de profecia, o testemunho de Jesus é o Espírito de profecia. A profecia não vem pelo Espírito Santo, a profecia vem pelo testemunho de Jesus. O Espírito Santo, para a igreja, ele tem a função de consolador. Ele tem a função de lembrar de todas as coisas que estão ditas. E ele tem a função de estar nos ensinando. Então, o Espírito Santo não profetiza. O Espírito Santo não é o dono da profecia. O dono da profecia é Jesus. Porque o testemunho de Jesus é o Espírito de profecia. Precisamos aprender e estudar mais sobre isso. A ação pode ser a do Espírito Santo, porque é através dele. É tanto que Paulo diz, não extingais o Espírito. Devemos desenvolver o Espírito Santo. Para quê? Para que nós entendamos esse Espírito de profecia de Jesus e sabermos que somente a Deus devemos adorar. Amém? Então, vamos ver a questão das bodas do Cordeiro sobre a visão do apóstolo São João. É o casamento de Cristo e a igreja. Tem que ser visto à luz do tempo de Jesus. Para nós entendermos esse casamento de Cristo e a igreja, nós temos que remontar a época de Jesus, nós temos que remontar a época do apóstolo Paulo, que não é tão diferente, não é? É mais ou menos a mesma época de Jesus, ali, 50, 60 anos após a morte de Jesus. Após o nascimento de Jesus. Então, é a cultura daquela época. É a cultura grega com a cultura judaica. Porém, vendo à luz do tempo de Jesus, nós vamos ver a cultura judaica. Paulo, nós já vamos ver ele traçando isso, um paralelo entre as duas culturas, judaica e grega. Ok? Mas o tempo de Jesus é onde ele morava, é onde ele vivia, que era Israel. Então, se nós voltarmos a Mateus, vamos voltar a Mateus. E diz aí, desculpa. Um minuto, por favor. Mateus 1, de 18 a 25, fala sobre o nascimento de Jesus.
esse nascimento de Jesus, quando eu falo aí que é o contrato de casamento entre os pais, ok? Nós vamos ver o seguinte, que Deus está cumprindo, através de Maria, um pacto humano, em que, na linha da profecia, surgiria a igreja. Porém, para o surgimento da igreja, deveria acontecer o nascimento de Cristo. Deveria acontecer os seus 30 e poucos anos de vida, a sua morte e a sua ressurreição. E, a partir dali, os apóstolos inaugurariam a era da igreja. Então, esse contrato de casamento entre os pais, Deus e os apóstolos, que a igreja tinha que acontecer. Porém, Cristo teria que nascer. Então, Deus Pai, junto com o sacrifício redentor de Jesus Cristo, chamou um povo para si, um povo exclusivo, de boas obras, nação santa, povo adquirido. Então, esse povo veio a ter um contrato de casamento entre Cristo, que é o noivo, e essa igreja comprada pelo seu sangue. Era muito comum naquela época o contrato de casamento, né? A filha ser prometida ao filho de outro. Então, dois amigos, aquele amigo prometia sua filha ao outro amigo, e era costume judaico e que isso acontecesse, não é? Então, por isso o contrato. Então, se assinava um contrato, sim, entre os pais. Não envolvia nem o filho e nem a filha, mas um contrato entre os pais. Esse contrato foi assinado no Jardim do Éden, quando Deus colocou o homem ali para cuidar e zelar dele. Porém, o homem desobedeceu e foi expulso do jardim. Mas Gênesis 3:15 disse que haveria um que pisaria a cabeça da serpente. A serpente lhe morderia o calcanhar, mas a cabeça da serpente, que significava o diabo, ela seria esmagada. Então, esse contrato em que Deus fez de Cristo e a igreja começou em Gênesis 3:15. Esse contrato foi assinado ali, quando ele disse que haveria um que pisaria a cabeça da serpente. Bendito seja Deus, que isso foi cumprido. E hoje nós estamos na era da graça. E hoje nós estamos num momento em que o Senhor Deus, ele tem dado-nos a oportunidade que podermos selarmos um pacto com Jesus Cristo e fazermos parte dessa noiva que é a sua igreja. O contrato já foi assinado. Basta nós cumprirmos. A redenção da humanidade foi assinada em Gênesis 3:15. Basta nós darmos valor a ela. Agora, tem um segundo aspecto das bodas do Cordeiro, depois de o contrato assinado. O noivo vinha à casa da noiva.
Mateus 25, nós vamos de 1 a 13. Nós vamos ver aqui a parábola das virgens. Ora, nós conhecemos bem a parábola das 10 virgens. E nós vemos uma palavra, né? Depois vocês leem esse texto, que me chama muito, que é o verso 6. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor. Aí vem o esposo, saí-lhe ao encontro. Então, o 7, todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. Aí nós vemos, né, das 5 virgens que tinham as suas lâmpadas cheias de azeite e as outras 5 que não tinham. O noivo vem à casa da noiva. Não é? Ele vem nos buscar. E aí vem o noivo sair ao encontro. Quer dizer, o noivo estava vindo à casa da noiva. E a noiva deveria sair ao seu encontro. É uma reflexão sobre a questão de participar ou não das bodas do Cordeiro. Nós vemos que o noivo veio receber a sua noiva. Né? E ali fala de prudentes e loucas. E nós vemos que o noivo saiu-lhes ao encontro e elas chegaram. E o que aconteceu? Elas entraram, elas foram recebidas pelo noivo. Elas foram recebidas, mas 5 não foram, porque o seu azeite, que é o símbolo do Espírito Santo, estava vazio. Talvez estavam nas igrejas, talvez estavam cantando, louvando, pregando, fazendo alguma obra para o Senhor. Mas fazendo de uma forma que eu digo profissional, não de uma forma espiritual. Quando nós fazemos de uma forma espiritual as coisas de Deus, esperando o noivo, nós vemos que nós nos enchemos do Espírito Santo. Nós sentimos a presença de Deus em nós. Nós sentimos a presença do Espírito Santo agindo sobre nós. Mas quando nós, às vezes, agimos profissionalmente, eu falo profissionalmente é porque nós agimos assim mesmo. Nós vamos ver as nossas questões. Está dando lucro? Não está? Como está o caixa? Vamos trabalhar só com o suficiente para não gastar mais, para que sobre. Isso para o mundo espiritual é uma loucura. O Espírito Santo não tem como agir nesse meio, em que às vezes nós procuramos o nosso bem-estar, nós procuramos o nosso apogeu, não é? Dentro da cultura, dentro de onde nós estamos, e esquecemos que toda a honra, toda a glória deve ser dada ao Senhor nosso Deus. E nós vemos no último versículo, no 13, né, desse Mateus 25, 1 e 13. Vigiais, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Porém, irmãos, eu tenho aqui para mim que isso aqui está falando de noiva, né? Está falando de virgens, então são pessoas limpas. Isso aqui está falando da igreja.
E quando alguns falam, a igreja vai passar pela grande tribulação, olha, por essa parábola, que para mim é para a igreja, porque fala de virgens, não falam de contaminadas, nem de prostitutas, uma parte da igreja vai passar pela tribulação, justamente as loucas. E ali na grande tribulação, essas virgens loucas, que pensaram muito mais no materialismo do que no ser espiritual, elas vão lembrar. E ali na grande tribulação haverá um tempo também de salvação. Porém, será pelo sacrifício. Será pela negação, né, do símbolo, do número da besta. Aqui eu estou falando para uma parte da igreja. Não estou dizendo que outras partes que não eram igrejas não vão também negar o símbolo bestial. Não estou dizendo isso. Aqui eu estou dizendo igreja. Eu estou pontuando. Eu estou focando nas 5 virgens loucas. Elas não entraram, mas continuam virgens. Ah, mas então elas não têm a salvação. Há quem perde a salvação. Esse foi o momento em que o noivo veio. E elas perderam a sua chance de estar com o noivo. E o que lhe sobrou foi, justamente, se salvar pelo sacrifício na grande tribulação, falando especificamente das virgens. E virgem significa pureza. E Deus não habita nas trevas e nem na impureza. Então, elas não se encheram do Espírito Santo. Então, deixa uma pergunta. E aí? Como você está? A sua botija está cheia de azeite? Você tem dado lugar ao Espírito Santo para que ele faça te lembrar de todas as coisas que estão escritas? Para que ele seja o seu consolador e, através dessa consolação, ele mostre o poder de Deus e o poder do Senhor Jesus Cristo? Que, através dessa consolação, ele te mostre o valor do sangue de Cristo? É para nós pensarmos de qual lado nós estamos. Se nós estamos caminhando com as 5 virgens prudentes ou se nós estamos caminhando com as 5 virgens loucas. Porque nós não sabemos a hora que o Senhor Jesus virá nos buscar. Sabe por que o 13 está ligado ao arrebatamento? Porque a segunda vinda de Cristo à Terra está determinado pelos acontecimentos. Os acontecimentos vão acontecendo, vão surgindo, e à medida que eles vão surgindo, nós podemos dizer que, no final da queda da grande Babilônia, Jesus Cristo virá em poder e glória. Então, nós sabemos. Nós sabemos. Mesmo que nós não vamos participar disso, nós sabemos. Então, está determinado pela cronologia do tempo, que talvez essa cronologia nós não temos para dizer corretamente, mas nós temos a cronologia dos fatos. E na cronologia dos fatos, a segunda vinda de Cristo virá após a queda da grande Babilônia e quando estará se travando a guerra do Armagedon. Então, esse 13 é para a igreja, porque nós não sabemos o dia nem a hora que o Filho do Homem há de vir. E o próprio Jesus disse, só o Pai sabe esta hora, nem o Filho sabe.
enquanto a segunda vinda de Cristo à Terra, nós sabemos e podemos determinar. É o que nós estamos estudando. Agora, esse 13 de Mateus, não. Ele virá de surpresa. É como um relâmpago que sai do Ocidente e se mostra no Oriente. É num piscar de olhos. E tragada foi a morte pela vitória. Vocês entendem agora a questão da parábola das 10 virgens? Eu acho que estou me alongando demais, mas ok. Acho que o Espírito Santo ele nos dá essa oportunidade de falarmos. E tem nos dado, e tem vindo isso à nossa boca, e nós não podemos deixar de falar. Não é? E, por último, a festa do casamento, que são as bodas. Nós podemos comparar isso com o primeiro milagre de Jesus lá em João 2, nas festas de Caná, das bodas de Caná. Não é? Jesus foi uma festa de casamento. E nós vemos que ele foi convidado, e os seus discípulos, a estar nessa festa. Então, resumindo, nós sabemos que era comum nas festas, primeiro, o bom vinho, e depois um vinho de uma qualidade inferior. Nessa festa aconteceu o contrário. O vinho acabou, os organizadores ficaram loucos, porque era uma bebida que não poderia faltar. Jesus pediu que se enchesse talhas e transformou aquela água em vinho. Olha, nós vemos que ali foi o primeiro milagre de Jesus. E assim será no céu. Esse bom vinho, não vamos nos arremeter à questão da bebida, não, mas esse bom vinho, que todos se espantaram em porque aquele vinho estava sendo servido àquela hora, depois de ter passado já algum tempo da festa, veio o melhor vinho, enquanto eles já tinham costume de ter um vinho inferior, mas naquela festa foi diferente. O bom vinho veio depois. Irmãos, o pecado entrou no mundo. Cristo chamou Abraão para fazer um novo povo. Desse povo, todas as famílias da terra seriam benditas. E o tempo caminhou. Nasceu Jesus. Ele morreu. Ele ressuscitou para nos dar a salvação, para nos dar o bom vinho, para que a nossa festa seja completa, para que a nossa festa tenha o melhor. E o melhor da festa do casamento é estarmos com Jesus, o bom vinho. Não é? Outro detalhe, nós vemos que foi encarado ali que primeiro foi o mau vinho e depois o bom vinho. Após a ressurreição de Jesus Cristo, foi dado ao homem a chance de se reconciliar-se com Deus através de Jesus, o bom vinho. Irmãos, nós estamos na era da graça, nós estamos na era do bom vinho. O velho vinho já passou, Jesus veio e nos trouxe salvação. Enquanto aqui na terra, vamos pensar, nós estamos na era do bom vinho. Jesus, ele pode nos reconciliarmos novamente com Deus. Se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, o velho vinho já foi,
o péssimo vinho já foi, e eis que tudo se fez novo, entrou o bom vinho, que é a salvação através de Jesus. Isso é uma bênção. Isso é uma bênção. Eu queria retratar aqui as bodas do Cordeiro, né? Como a igreja pode viver hoje. Como são 3 coisas que a igreja tem que estar atenta. Porque é bem-aventurado aquele que está nas bodas, que foram chamados para as bodas do Cordeiro. Olha, se nós vemos Caná da Galileia, Jesus foi chamado, ele foi convidado. Ele e seus discípulos foram convidados para estar nas bodas. Irmãos, bem-aventurado aquele que é chamado para estar nas bodas do Cordeiro. A era da graça está aí. Cristo nos convida a cada dia para termos uma vida santificada junto a Ele, para servirmos a Ele, para nos dedicarmos a Ele, para sermos igreja, para sermos noiva. O bom vinho está presente, basta bebê-lo, basta aceitá-lo, basta caminhar naquilo que Ele pede que nós caminhemos. Basta que cumpramos o nosso chamado. Todos nós temos um chamado. Devemos assumi-lo. Cada um tem um arado. E quem põe a mão no arado não olha para trás. Onde está o seu arado? O seu arado está na sua mão? Você está rasgando a terra para plantar a boa semente, sem olhar para trás? Ou o seu arado está em algum canto escondido, em algum cômodo trancado com um cadeado? Mas ele está lá. Está lá escrito no arado o seu nome. E ele vai ficar lá enquanto você não pegá-lo. Você está dando valor ao seu chamado? Você está cumprindo o seu chamado? Você entende agora 10 virgens prudentes e 10 virgens loucas? Olha, que Deus nos abençoe a entender essa questão na visão de João sobre as bodas do Cordeiro. Eu quis trazer para a visão atual, para os nossos dias. Há uma bem-aventurança. Você está inscrito nessa bem-aventurança de ser chamado para as bodas do Cordeiro? Eu termino a aula por aqui, deixando para você refletir sobre essa questão. Ela é uma questão que merece uma boa reflexão. A igreja precisa de refletir sobre isso. Quando eu falo a igreja, não é o templo de 4 paredes, é cada um de nós. Como nós estamos perante o noivo, que é Jesus Cristo. Como nós estamos. Como nós iremos recebê-lo. Eis que vem o noivo. Eis que vem o noivo. O noivo cada dia está mais próximo. E quando sairmos ao encontro do noivo, como ele nos encontrará? Nossas botijas estão cheias de azeite ou estão vazias? Deixo para você pensar. Que Deus te abençoe e que possamos refletir sobre esse sério assunto. Na próxima aula, a gente continua. Amém? Fique com Deus. Tchau, tchau.